Leitura Bíblica Anual de número 42, de 3 de março de 2026. Continuação, Números capítulo 1, do versículo 16 até o 54. Preparativos para deixar o Sinai. Esse é o tema. O recenseamento desses 603.550 homens. Versículo 16. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. E Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade de Israel no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e família. O número dos da tribo de Simeão foi de 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi de 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro das suas tribos, dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, um a um, pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi de 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, um a um, pelo seu nome, de acordo com seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, um a um, pelo nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi de 62.700. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus clãs e família.
O número dos da tribo de Azer foi de 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados com os registros, né? Cada um pelo seu nome, de acordo com os registros dos seus clãs e famílias, e o número da tribo de Naphtali foi de 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. E o total foi de 603.550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas, juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsável pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os israelitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números capítulo 2, do versículo 1, aí depois vamos ler o versículo 2, 17, 32 até o 34. Vai falar sobre a disposição das tribos no acampamento. É uma ordem geral. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância. Cada homem junta sua bandeira com os emblemas de sua família. Em seguida, os levitas marcharão levantando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados dos acampamentos de acordo com os seus exércitos foram de 603.550 homens. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Números capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9, vai falar da parte leste. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens.
O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Números 2, do versículo 10 até o versículo 16. Vai falar do lado sul. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Números capítulo 2, do versículo 18 ao 24, vai falar do lado oeste. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados dos acampamentos de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Números capítulo 2, do 25 até o 31, vai falar do lado norte. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airã, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan é de 157.600 homens. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Êxodo capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 6, vai falar sobre o reinício da jornada. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum, isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite.
Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, fala sobre a nova celebração da Páscoa e Moisés é recomissionado. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas na Cefelá, do Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que tão numerosas são. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho e suas cargas? Os seus problemas e as suas disputas. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada um das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o verídico pertence a Deus. Tragam meus casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhe ordenei tudo o que deveria fazer. Números capítulo 10, o versículo 11 e o 13 vai falar do Sinai até Cades Barneia, o início da jornada. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada a Moisés. Números 10, do versículo 14 até o 28, para nós encerrarmos essa lição de hoje, esses versículos de hoje. Ordem de partida. Então, Deus deu uma ordem de partida. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro. Junto à sua bandeira, Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida. Junto à sua bandeira, Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deduel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiram, carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida. Junto à sua bandeira, Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram o exército do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos.
Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo de Azer. E Airã, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha.